que é o spin-off? Né? É uma história paralela focada em um personagem, lugar ou evento secundário de uma obra principal. Então eu cito aqui para vocês verem que a gente tem como uma obra principal o Breaking Bad, de 2008, uma série das mais famosas de todos os tempos. Dentro dessa série tinha um personagem que era o advogado, que era o Saul Goodman, que era um advogado trambiqueiro. E aí o Vince Gilligan, que é o criador, showrunner do Breaking Bad, ele decidiu fazer, em 2015, um spin-off desse personagem. E é muito interessante porque é uma série que ao mesmo tempo ela é um spin-off, mas ela também é uma prequel, porque ela reconta a história desse personagem antes dos eventos da série. Então não apenas é uma história paralela de um personagem, mas é uma história que vai criando o cenário para quando a gente vê os personagens da série principal, que é o Breaking Bad. Então, ela serve também para expandir o universo narrativo, dando protagonismo a quem era o coadjuvante numa obra anterior, que é a principal. Então, no Breaking Bad, ele era só ali um advogado, um cara secundário que você via eventualmente em alguns episódios. Na série dele, claro, ele era o protagonista e você começava a ver, inclusive, começou a aparecer outros personagens da série Breaking Bad e outros que não estavam. Então ele realmente amplia, conta mais histórias, faz explicações que antes você não tinha noção, não eram mostrados. Então também tem essa utilidade muito interessante do spin-off. O spin-off também é uma das práticas mais usuais de Hollywood. É muito comum, muito usado. E um outro exemplo, mais alguns exemplos de spin-off, a gente tem aí Creed, de 2015, que é um spin-off do Rocky, que teve 6 filmes, e o Creed é um filme que conta a história do filho do Apollo, né? O Apollo Creed. O Apollo Creed aparece nos 4 primeiros filmes do Rock, e agora já é uma trilogia do Creed, liderada aí pelo Michael B. Jordan e o Ryan Coogler. Então, é um exemplo muito interessante, foi muito bem sucedido. Aí a gente tem o Gato de Botas, de 2011, que é um personagem spin-off que rouba a cena lá no Shrek. E aí tem os filmes dele também. Se não me engano, eu acho que já deve ter uma trilogia, já tá na trilogia do Gato de Botas também. E a gente tem o Bumblebee, de 2021, que é um spin-off dos Transformers, né? Que já tem mais de 4, 5 filmes também. Então são exemplos de spin-off. São personagens que no filme ou na série principal são coadjuvantes, e aí tem um filme, uma série só deles. Então é muito interessante, acaba sendo bem interessante realmente a construção também dos spin-offs, tá bom? Então a gente já viu a definição básica do que é remake, do que é o reboot e do que é o spin-off. E aí a gente vai para uma coisa que é bem legal, que muitos estúdios fazem também, que são o prequel, o midquel e o sequel, que também são estratégias interessantes dos estúdios que eles fazem, que também gira em torno do universo dos personagens. Então, o prequel, como o próprio nome diz, é aquilo que vem antes. Então, o prequel é uma obra que acontece cronologicamente antes da história original, mas que foi lançada depois dela. Então, eu coloquei aqui como exemplo o Game of Thrones, que é de 2011, uma das séries mais aclamadas de todos os tempos também, que teve 6 temporadas, a última temporada muito querida pelos fãs. E aí nós estamos agora na segunda temporada da Casa do Dragão, que é uma história que acontece 300 anos antes dos eventos de Game of Thrones. Então é um exemplo do prequel, ou seja, na cronologia da história que a gente está acostumado a acompanhar, é algo que vem antes, embora feito depois. É muito utilizado
pelos estúdios e pelas emissoras de TV também nas suas séries, nos streamings. Então, eu vou te dar aqui mais alguns exemplos de prequel que são muito legais da gente acompanhar também. Então, por exemplo, a gente tem Planeta dos Macacos, A Origem, que volta cronologicamente para aquele filme de 68 que eu mostrei aqui. Aliás, não apenas volta para antes daquele filme, como muito antes daquele filme. Essa nova franquia já tem acho que 4 ou 5 filmes já, que vai contar como aconteceu para chegar até aquele filme de 68, até o Planeta dos Macacos. Como que aconteceu para nossa realidade do planeta Terra chegar a ponto de os macacos evoluírem daquele jeito. Como se deu? Porque no filme de 68, a gente já nos apresentado aquilo ali como uma realidade, né? Os macacos estão evoluídos, eles falam, eles dominam a Terra, são eles que andam a cavalo, eles que dominam tudo. Mas como se chegou naquele estágio? Então tem essa nova franquia criada, é um prequel, que vai contar como chegou até lá. E esse primeiro filme é excelente, foi muito bem elogiado, realmente muito bem construído, muito bom. Em 2016 a gente tem o Rogue One, que segue o mesmo princípio. Cronologicamente ele se passa antes de Uma Nova Esperança, inclusive a última cena remete ao filme Uma Nova Esperança do Star Wars. E tem essa coisa interessante, que nesse caso são personagens que você não vê em nenhum outro filme da saga do Star Wars. O que faz você acreditar que nenhum deles pode chegar vivo no fim do filme, porque como eles não aparecem mais em lugar nenhum, onde eles estariam depois dos eventos do filme que a gente está vendo? Então é um filme que começa com você já vendo personagens que não vão aparecer mais em nenhum outro lugar, ou seja, eles só vão estar naquele filme. E é um filme excelente, muito bem comentado, criticado e com as notas excelentes. E tem, assim, uma cena, um fanservice absolutamente incrível, uma cena do Darth Vader excelente, sensacional, que os fãs, assim, têm arrepios, assim, o cinema veio abaixo quando apareceu. Outro exemplo disso são os Animais Fantásticos, que é um prequel de Harry Potter, se passa, acho que 60 anos antes na cronologia da história, foi lançado em 2016. Esse dividiu mais as opiniões. Teve quem gostou, teve quem não gostou, mas também já teve outras sequências. Sinal de que, por mais que tenha dividido, ainda assim deu um retorno, porque a marca Harry Potter, ela vende muito. Ela vende muito livro, ela vende muito filme. Agora estão fazendo uma série que vai estrear. Então, rendeu uma coisa muito interessante. E aí, como eu falei, mais uma vez, eu cito aqui o Better Call Saul, porque ele ao mesmo tempo é um spin-off, mas ele também é um prequel, porque ele fala de um personagem secundário, porém ele volta cronologicamente no tempo da história de Breaking Bad para nos contar como também as coisas aconteceram até chegar no ponto em que começa o Breaking Bad. Então, o prequel é isso, é uma história que cronologicamente se passa antes dos eventos principais daquele filme ou série que a gente está acostumado a ver. E aí, do prequel, a gente vai para o próximo exemplo muito interessante, que é o midquel. Como o próprio nome diz, o que é o midquel? O midquel são eventos que ocorrem entre o filme A e o filme B, mas costuma ser lançado após o filme B. Parece uma confusão, né? Porque assim, você tem um determinado filme, e aí você tem a continuação desse filme, porém, posteriormente é feito um filme que na cronologia se encaixa entre os dois filmes. E eu vou dar um exemplo que fica bem claro para se entender, que é o exemplo do filme da Viúva Negra, que acontece cronologicamente a história entre o filme Guerra Civil, do Capitão América, que é de 2016, e o Guerra Infinita,
né? Então, que é de 2018. Então, teve um filme de 2016, teve um filme de 2018, aí em 2021 foi feito o filme da Viúva Negra, que cronologicamente se passa entre o Guerra Civil e o Vingadores Guerra Infinita. Era um filme que foi feito basicamente para atender, né, uma demanda dos fãs, porque a Viúva Negra, de todos os 6 heróis principais dos Vingadores, ali da primeira fase da Marvel, ou da segunda fase, já nem sei mais, que é tanta fase, era a única personagem que não tinha um filme próprio, com exceção também do Hulk. Mas o Hulk eu acho até por questões, não sei se hoje em dia são mais questões contratuais ou simplesmente não querem fazer o filme do Hulk. Mas o Capitão América tinha o filme dele, o Homem de Ferro tinha o filme dele, Thor tinha o filme dele, o Gavião Arqueiro não tinha um filme dele, mas também ninguém fez muita questão de que ele tivesse um filme. O Hulk não tinha o Hulk já teve outros filmes solos, não nos estúdios da Marvel, não da Disney, mas já tinha filmes anteriores com o Edward Norton no papel principal, com Eric Bana também, o filme lá do Wang Lee. Mas com Mark Ruffalo não teve, não tem e talvez não venha a ter. E só faltava então a Viúva Negra. As pessoas queriam muito ver um filme da Scarlett Johansson nesse papel. Acabou acontecendo. E esse filme também acabou gerando uma treta da Scarlett Johansson com os estúdios. Porque, como eu falei, no caso lá dos atores começarem a ganhar cada vez mais, inclusive tendo participação na bilheteria, ela fez um contrato em que esse filme ela teria direito de uma porcentagem da bilheteria. E aí acabou que os estúdios da Marvel e da Disney lançaram diretamente no streaming. Então ela deixou de ganhar uma grana, porque você imagina o quanto ela não iria promover o filme, o quanto ela não iria querer que o filme fizesse uma boa bilheteria para ela ganhar uma grana. Então ela processou os estúdios, creio que ganhou, mas isso também não afetou, eu acho, o relacionamento dela com os estúdios. Acabou sendo uma coisa à parte, um universo à parte. Mas esse é um excelente exemplo do Midquel, né? Que é um evento, um filme que se passa entre 2 filmes, mas cronologicamente vem depois. E aí, só falta pra gente terminar essa parte das explicações que diferenciam as estratégias, que é uma estratégia muito utilizada também, uma das mais utilizadas, que é sequel, que é nada mais, nada menos do que a sequência. Quando você faz um filme e depois vem outro. Então a sequência é a continuação direta de uma história anterior, mantendo o universo e os personagens, né? Então é basicamente, né, o que vem depois. Então acaba sendo muito interessante. O foco de uma sequência é desenvolver as consequências dos eventos passados e expandir uma narrativa linear. Então a gente tem como um exemplo aqui eu pus o Kill Bill. Então você tem o Kill Bill, que é o Tarantino inclusive dividiu em volumes, né? Tem o volume 1 de 2003 e o volume 2 de 2004. Também arrebentaram na bilheteria esses 2 filmes. Cogitou-se aí, parece que tinha a ideia de um terceiro, mas que nunca chegou a ser feito. Tarantino já falou que se passava muito tempo depois, ele queria, até tinha falado que pensava em fazer e tal, mas acabou que não rolou e eu acho que não vai rolar. E um outro exemplo de sequel, de sequência, é um clássico da história do cinema, que é Poderoso Chefão. A gente tem o primeiro, de 72, o segundo, de 74, e o terceiro, que podia nem ter sido feito, que é o de 1990. Então você percebe aí essa distância, essa diferença do segundo para o terceiro. Eu acho que perdeu-se o timing de fazer um filme que poderia ser feito mantendo o período aí de 2 anos entre um e outro, né? Em 76 poderia ser feito mais um. Acabou que não rolou e é um filme bem questionável em vários aspectos, inclusive na atuação da Sofia Coppola, né, que foi colocada lá pelo pai, um dos personagens principais do filme.
e acabou não entregando a interpretação desejada. Então é isso aí. Então, basicamente, as diferenças são essas: de remake para reboot, para spin-off, para prequel, midquel e sequel. E aí, eu vou, para ficar mais fácil a visualização, eu vou aqui colocar para vocês, de uma forma ainda mais assim didática, eu vou colocar aqui uma planilha, porque tudo fica mais fácil quando a gente vê numa planilha. Tudo fica mais legal. Então, o resumo da história para vocês entenderem é o seguinte: o remake, ele refaz a mesma história e tem novos atores com os mesmos nomes. O reboot, ele zera a cronologia e recomeça, e geralmente com novos atores. Já sequel, ele continua a história, geralmente com os mesmos atores. A prequel acontece antes da história e pode ser com novos atores ou com os mesmos. E o spin-off é um derivado de um lado paralelo, que foca em um coadjuvante. Então, grosso modo, é isso aí para vocês, um resumo muito interessante.